Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Primeira Fila. Eu sou o Kevin Nicolas e hoje é dia de volta a volta. Agora sobre o volta a volta, hermano, falaremos da última corrida de Fórmula 1 na Argentina, a prova de 98. Uma corrida aqui que vamos ver se é boa, se é ruim, porque essas corridas na Argentina são meio esquecidas mesmo, até porque atualmente temos o Franco Colapinto no grid e a Argentina tá até estudando voltar para o calendário. E nada melhor do que relembrar uma prova lá. Então, sem mais enrolações, vocês já sabem, vocês aí, ó, vocês mesmos. Bora para o vídeo. Antes de tudo, bora relembrar os GPs da Argentina na Fórmula 1, não só a temporada de 98. O GP da Argentina sempre foi uma prova tradicional. Em uma época onde tínhamos um tal de Juan Manuel Fangio no grid, assim, um cara aí, né, acho que é relevante. Não só ele, como José Froilán Gonçalves também, dois argentinos vencedores. A primeira corrida foi em 53, vitória de Ascari. Fangio venceu 4 vezes seguidas depois disso. Não foi realizado em 59, foi em 60. Depois ficou 10 anos fora, até voltar em 72 em caráter oficial, onde até 81 só não teve prova lá em 76. De 74 a 81 foi um traçado que tinha um curvão, cara, muito doido, uma longa reta, um traçado bem desafiador, só que em 82 saiu. Até que em 91 conseguiram uma forma ali de começar uma reforma no circuito, deixar ele moderno novamente. Era pra estrear em 94, mas ficou para 95, num dos traçados mais travados e chatos dos anos 90. É sério, é ruim, gente, assim, desculpa, argentinos. Mas tava entregando corridas, no mínimo ok, não eram horríveis. E veio em 98, onde a McLaren estava dominando, venceu as 2 primeiras corridas com folga, com dobradinha, botando uma volta nos outros. Tinha a famosa manchete do Schumacher vence a categoria bem Interlagos, porque a McLaren estava assustadora. Onde a classificação do campeonato era essa. Hackney liderava tranquilamente, Schumacher estava longe e era um passeio das McLatas. Nisso vamos para a terceira etapa, o GP da Argentina, com expectativa de McLaren sobrando. Só que nos treinos não foi bem assim. A pole foi de David Coulthard, superando Michael Schumacher, que foi o segundo. Isso pois o Hakkinen fez um quali muito ruim e foi somente terceiro. Assim, o grid para essa prova argentina teria Coulthard na pole position, com Schumacher em segundo, como eu disse antes. Depois Hakkinen, Irvine, Ralf Schumacher, Frentzen, Villeneuve, Rock, Hill e Fisichella fechando top 10. Parecia que enfim teríamos um final de semana mais disputado. Sob o tempo nublado, uma pista mais fria, um grid mais bagunçado, a corrida prometia. E se alguém perguntar, tinha argentino no grid? Tinha. Esteban Tuero de Minardi largaria em 20º. E assim, às 5 luzes vermelhas apagaram e começava o GP da Argentina. Coulthard saltou bem e Hakkinen pegou a P2 de Schumacher. Boa largada das McLaren, gente, circulando. Terminou. Enquanto a gente conseguia ver os tenebrosos X-Wings de Jordan T. Romero, que coisa horrorosa. É muito feio. O escocês já abria bastante para o finlandês e o Schumacher tentava pressionar. E após tentar bastante, uma hora o Hakkinen ia pipocar. E foi logo na segunda volta, onde com um erro, Schumacher passou fácil. Boa, Hakkinen! Enquanto Irvine também passava um frente e voltava a seu P4. E agora, meu irmão, segura alemão. Onde na quinta volta ele já estava a menos de um segundo do Coulthard. E após um erro do escocês, ele chegou e rodou Coulthard aí complica com o Schumacher, é mais difícil mesmo. Tinha que ser o Chaves! O pior é que o Schumacher não tinha muito o que fazer, ele tava do lado e o Coulthard fez a curva como se não tivesse alemão ali. Enquanto o Schumacher foi otimista demais e foi roda dianteira na roda traseira. De qualquer forma, os comissários entenderam como segue o jogo. E nisso, Michael Schumacher agora era o líder e Coulthard caía para sexto. Onde meu irmão, o Irvine tava pressionando o Hakkinen. A galera de pneu Bridgestone tá sofrendo, bicho. Porque só quem tinha Goodyear tava voando no momento. E o Coulthard tava tomando baile do Alesi de Sauber, aí não dá. E a TV Argentina comparou os tempos do Schumacher com o Tuer. Não faz isso. Não faz isso comigo não, cara. Vocês estão de brincadeira de comparar o Hernani com o Zico. Quem teve essa ideia, hein? Pelo amor de Deus, gente. A TV Argentina é fã ou hater do Tuero? A corrida dava uma mornada após esse começo maluco, porque as posições se estabeleceram no circuito muito travado, era difícil passar. Temos o primeiro abandono, Pedro Paulo de início, uma pena. Depois apareceu o Ralf Schumacher com essas asas horrorosas rodando. Pierre Magnussen, a eterna promessa, era outro fora. Aí com 19 voltas de prova, temos a primeira parada, Ralf Schumacher com a sua Jordan. Mas estava chata a prova, hein? Meu Deus. Nem um trezinho do Villeneuve segurando a Alesi,
Coulter tava dando graça. E falando no Ralph, olha aí, rodou sozinho, foi parar lá no outro lado do circuito. Tá bom, né? Mas era a zona segura, não era o traçado da Fórmula 1, então segue o jogo. E depois de um longo tédio, Schumacher finalmente parou na volta 28. Ele na estratégia de 2 paradas. O Hakkinen tava indo para uma só. E falando em paradas, o Alesi que tava bem, em quinto, foi parar e perdeu um dos X-Wings na saída. Tô falando que saiu uma desgraça? O pior é que isso dava certo, o RG até chamou a transmissão de apelão, cara, mas era muito feio e bem inseguro. O Irvine parava, enquanto o Coulter passava o Villeneuve, mas tomava o troco. Meu Deus, Coulter. Por favor, desista. O cabeça quadrada parava nos boxes, enquanto o Hakkinen de carro mais leve tentava abrir para o Schumacher. E veio o Toeiro para os boxes, e eu vou só deixar, tá? Tô saindo daqui, beleza? Falou, aprecie. O que foi isso? Cara, 40 segundos de pit stop, era mecânico conversando com a mangueira, esqueceram qual pneu que era pra botar, velho, uma bagunça. Isso era Minardi, pobre Toeiro. As Williams paravam nos boxes com o Villeneuve tranquilo, mas o Frentzen teve demora. Rock fazia a volta mais rápida. O pessoal tava parando, nada acontecia, ô corrida chata, meu Deus. E finalmente o Hakkinen parava, volta 42 e parava para ir até o fim. O finlandês volta em segundo e Schumacher volta a ser o líder. E agora era abrir, parar e segurar. O Frentzen ia pagar um stop and go, que coisa. O Damon Hill tinha o bico quebrado, o Herbert tinha o pneu furado, acho que se tocaram. E sim, foi isso que aconteceu. Basicamente o Hill acertou com o Patriota e furou o pneu dele que abandonou. E eu não tô aguentando, velho, acaba essa corrida, pelo amor de Deus, velho, não acontece nada. Eu estou cansado, chefe. O The Race tava certo, assistir corrida de 98 não dá. O Schumacher abria 19 segundos, ótima vantagem. Uma outra galera ia parando e chegou a hora, é claro, do alemão parar. Volta 53, ele vem para os pits, pit stop tranquilo da Ferrari, 8 segundos. Ele volta tranquilamente na frente de Hakkinen. O Schumacher vem para vencer, vem para acabar com a invencibilidade. Ainda tem quase 20 voltas pela frente, mas a vitória tá muito próxima da Ferrari. Mas olha o Coulter aí indo pela grama. E olha o Villeneuve ao contrário, meu irmão tá fora, o que aconteceu? No replay mostra, o Villeneuve tocou e rodou o Coulter, hein? Corrida pro Coulter esquecer. Só que eu percebi algo, tem uns pingos na lente ali do Coulter, tá chovendo, hein? Eita! Nisso o Takagi rodava sozinho e ficava na brita. O Wurz do Rock chegava de vez no Irvine na briga pelo pódio, teve toque e tudo. Só que depois o Irvine errou sozinho, fritou tudo e o Wurz passou. Para tudo, o Wurz no pódio, gente, eu não tô preparado pra isso não. Já era menos de 10 voltas para o final e começava a pingar e... Não. O Wurz rodou. Aí a Áustria chora. A alegria de roqueiro dura pouco, né? Mas enfim, estava chovendo e as coisas iam ficando dramáticas. O Toeiro escapou e bateu, acabou a corrida de casa. E o Schumacher também escapou. E rapaz, meu irmão, tu tem que voltar, voltou pra picar. Caramba, velho. Ainda é o líder, mas cara, tá pingando mesmo. Cara, a vantagem era tão grande para o Hakkinen que ele escapou, foi parar na brita, perdeu tempo, voltou e ainda tava bem à frente. Tá 11 segundos atrás o Hakkinen mesmo assim. Véi. Ele na chuva não dá. Ia lá o Coulter escapando de novo. É corrida pra esquecer dele. Desastrosa. Outra vez? Tudo que poderia dar errado pro Coulter, deu. Mas enfim, após o mini caos no final que foi divertido, última volta. A última volta de um GP da Argentina na Fórmula 1. E lá vem Schumacher para vencer a corrida em Buenos Aires. Uma pilotagem brilhante, imponente eu diria, para mostrar que, ó... tô na briga. Em segundo chegou o Hakkinen, em terceiro chegou o Irvine, não deu para o Wurz, mas os olhos estavam em Schumacher com a sua primeira vitória no ano. Festa da grande torcida ferrarista em Buenos Aires. Assim ficava a classificação então, Schumacher vencedor com Hakkinen e Irvine no pódio e fechando os pontos, Wurz do Rock em quarto, que resultado, Alesi com meiazinha esquisita e o Coulter numa prova para esquecer. Abandonaram, atenção e anota aí, Panis,
Tuero, Villeneuve, Herbert, Ralf Schumacher, Mika Salo, Ian Magnussen, Pedro Paulo Diniz, ufa. E bem, a classificação era essa aqui, inclusive. Hakkinen ainda seguia bem líder, ainda seguia como favorito, mas o alemão, amigo, ele chegou na briga. E o campeonato seria exatamente desses dois, onde o Mika teve o controle por boa parte dele, onde após vacilos e crescimento de Schumacher, o negócio começou a ficar mais apertado, chegou a ficar empatado, e tudo foi decidido na última corrida com o título a favor de Hakkinen. E esse foi o último GP da Argentina, que estava no calendário de 99 para substituir o GP da China em Zhuhai, que foi cancelado, mas foi cancelado também por motivos financeiros. Mas quem sabe não poderemos ter o evento lá de novo, não é? E bem, esse foi o GP da Argentina de 98. E tá aí, gente, se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui no canal, ative as notificações, clique no gostei, tudo aquilo que vocês já estão bem acostumados, né? Espalhe o vídeo se possível, que é muito importante, além de hypar, tá? Hype, que quem puder hypar, tamo junto. Descrição do nosso TikTok, Instagram, Primeira Fila F1, o meu Twitter, que é Vinícolas F1, e aqui estão os membros, tá? Muito obrigado a todo mundo que é membro, cara, que é algo simbólico aí pra quem quiser ajudar, enfim. Quem não quiser, fique tranquilo, tá? Mas tá tudo aqui embaixo no botãozinho de Seja Membro, ok? Sugestões podem mandar à vontade. E é isso, muito obrigado a quem assistiu, o vídeo tá aqui. Aqui vamos estar aparecendo nossos canais, tá? O que pode é esse e o Primeira Fila, obviamente, né? E também aqui, playlist e videozola. Tamo junto? Falou!